Irmãos, vamos então ler primeiramente Apocalipse capítulo 1 e hoje vamos ver os primeiros versículos, né? Versículo 1 até o 3. O tema desse estudo de hoje tem como título A Revelação de Jesus Cristo. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3. Fala assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, primeiramente, eu quero falar aqui, irmãos, que esse livro de Apocalipse, né, como os irmãos sabem, né, ele foi escrito pelo o apóstolo João, né. Curiosamente, ele foi o último dos apóstolos que ficou vivo, irmão de Tiago, né, que foi o primeiro dos apóstolos que foi martirizado, né, que foi assassinado. Então, João escreve esse livro pelo ano 95 depois de Cristo, e esse livro de Apocalipse, ao contrário do que muitos acham, ele não significa caos, não significa terror, né? Não significa caos, não significa terror. Muitas pessoas associam, né, o livro de Apocalipse com essas palavras, né? É um livro de caos, de terror, de medo, né, de algo terrível. Mas, pelo contrário, né, o significado da palavra Apocalipse vem do grego, né, que significa revelação. Né? Uma palavra, duas palavras do grego, que significa tirar o véu, né, ou descortinar, tirar o véu. Então, nós vemos que nesse livro Deus quer, então, tirar o véu, quer trazer uma revelação. Esse livro, né, de Apocalipse, ele é um livro conhecido como um livro da consumação do plano de Deus. Né? Lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10, Paulo fala sobre o mistério, sobre o plano de Deus, né? O mistério da vontade de Deus que estava oculto, né? E esse mistério foi revelado para a igreja, e esse mistério diz respeito ao encabeçamento de Cristo, né? A que todas as coisas no céu e na terra, né, que estejam debaixo, estejam concentradas em Cristo. Então, esse livro de Apocalipse é um livro da consumação de tudo aquilo que Deus planejou e arquitetou. Sem esse livro, nós sabemos que a Bíblia estaria incompleta. Então, graças a Deus por esse livro, né, que faz a completação da Bíblia. E nesse livro, irmãos, nós iremos ver como é que tudo termina, né? Vamos ver que tudo vai terminar na glória de Deus e na glória da igreja. É um livro fabuloso, um livro fantástico, porque esse livro, né, é um livro que fala a respeito do final da Bíblia, conta para nós como é que essa história vai terminar, como é que a nossa história vai terminar, e nós podemos ter a certeza que a nossa história vai ter um final feliz, porque Apocalipse é um livro que fala do final, né, da história da humanidade, e tem final feliz, né, para aqueles que acreditam, que creem no Senhor Jesus. Né? Então vemos a glória como final, né, da igreja, a igreja glorificada, a igreja mesclada com Deus, né, a igreja na Nova Jerusalém, Deus e o homem mesclados, né? E como nós estamos vendo ultimamente na palavra profética, né, Deus inserindo o homem para dentro dele mesmo. Né? Então, Cristo, irmãos, ele nos redimiu, não apenas para nos salvar, né? Essa é a visão que normalmente as pessoas têm no meio cristão. Jesus morreu para me salvar. Mas esse livro de Apocalipse, irmãos, ele mostra para nós que Jesus nos redimiu com o foco objetivo de nos fazer um reino e
sacerdotes. Isso está no capítulo 1, versículo 5 e Apocalipse 5, versículo 10. O objetivo da redenção de Cristo é restaurar a realeza, é o reino de sacerdote ou reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, esse é o objetivo de Cristo morrer na cruz, é restaurar, então, restaurar o seu reino e sacerdotes. Louvado seja o Senhor. Então, o livro de Apocalipse não é um livro apenas de profecias, mas também é um livro de revelação, das coisas que já aconteceram. Veja só, Apocalipse não é um livro de profecias futuras apenas, embora para nós são coisas que vão acontecer, mas no próprio livro de Apocalipse nós vamos ver, são profecias de coisas que já se passaram. Isso é incrível. Então eu vou mostrar aqui alguns versículos, que vocês vão perceber que o tempo verbal que o autor usa é no tempo passado. Um exemplo vemos aqui em Apocalipse 11, versículo 15. Apocalipse 11, 15, fala assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, tá vendo? E houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui, então, irmãos, está falando, que o reino do mundo já se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a revelação do livro de Apocalipse, irmãos, que ele revela coisas que já aconteceram, para Deus. Nós estamos vendo essa semana também no Alimento Diário a questão do Espírito Eterno, e a questão do tempo, como é que funciona, irmãos. Então, nós estamos presos ao tempo e espaço, mas na eternidade, essas coisas aqui já aconteceram. O reino do mundo já se tornou. Se nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós vamos tomar isso como uma base sólida. Uma outra coisa que a Bíblia fala que já aconteceu, está no capítulo 12, versículo 7, Houve uma peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Nós vamos estudar tudo isso com bastantes detalhes, Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem se achou mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui de novo está falando que a queda de Satanás do céu já aconteceu. No capítulo 15, versículo 1, fala: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Também no tempo passado, a cólera de Deus aqui está consumada. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Aqui vai falar que os vencedores, eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui não fala que reinarão, mas fala que reinaram. E no versículo 10 fala: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então aqui fala, irmãos, que o diabo, ele já foi lançado, tá vendo? Para o lago de fogo. Então, não tem como mudar o destino de Satanás, Ele já é um derrotado, O destino dele já está escrito, Deus já determinou, já houve um castigo para ele, que é o lago de fogo. Então, Apocalipse, irmãos, ele não é apenas profecias de coisas que vão acontecer, mas ele está dizendo para nós coisas que já aconteceram no coração de Deus, E que nós estamos aqui vivendo ainda dentro desse tempo e espaço como coisas que vão acontecer, mas que já aconteceu, irmãos. Louvado seja Deus. Então, a revelação desse livro, ele começa com a cabeça, Jesus Cristo, Nós vamos estudar isso no capítulo 1 e continua com a revelação do seu corpo, nos capítulos 2 e 3. Então, a revelação do livro de Apocalipse, irmãos, começa então no capítulo 1
com a revelação de Jesus Cristo. De acordo com Efésios capítulo 1, Colossenses capítulo 1, Cristo é o cabeça da igreja. E posteriormente, no capítulo 2 e 3, nós teremos a revelação do corpo de Cristo, a revelação da igreja. Então, essa é a revelação inicial de Cristo como cabeça. Então, indo agora para Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, nós encontramos, então, essa seguinte frase, essa seguinte palavra, revelação de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, esse não é um livro de segredos, né, como muitos acham, né, que não vão ler o livro de Apocalipse porque é um livro oculto, um livro fechado, um livro difícil, um livro de segredos, mas ao contrário, é um livro de revelações. É o descortinar de Deus aos homens de maneira a fazê-los ver. Apocalipse significa tirar o véu para que os homens vejam. Deus quer, irmãos, que nós possamos ver, ter uma visão clara dos fatos do tempo presente, passado e futuro. E esse livro maravilhoso desvenda isso, irmão. O Espírito desvenda isso para nós. Então, aqui temos a revelação de Jesus Cristo entronizado e em glória. Quantos livros da Bíblia, irmãos, são livros que falam de Cristo entronizado da glória? Esse livro, nós vamos estudar, irmãos, que ele mostra detalhadamente para nós o que aconteceu com Jesus quando ele subiu aos céus. Tem uma passagem lá em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Veja só, no tempo que Jesus está ascendendo, No versículo 10 fala, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, depois desse versículo, nós não sabemos mais o que aconteceu com Jesus. Aqui só fala assim, ele subiu aos céus, Jesus em ressurreição, ele ascendeu aos céus, mas o livro de Apocalipse, ele conta para nós, irmãos, o que Jesus, a primeira coisa que ele fez após ascender ao céu, E Apocalipse revela para nós. Adiantando já alguma coisa para os irmãos, eu quero dizer que os capítulos 4 e 5, eles vêm antes dos capítulos 1, 2 e 3. Então, nós vamos explicar para os irmãos por que o capítulo 4 e 5, cronologicamente, vem primeiro que o capítulo 1, 2 e 3. Então, esse livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo entronizado e em glória. Louvado seja o Senhor. Então, a primeira revelação é uma revelação de Jesus Cristo, a pessoa dele. E no Apocalipse, nós vemos uma revelação de Cristo em vários aspectos cruciais e fundamentais. Por exemplo, no Apocalipse 1 a 3, Cristo é apresentado como um rei e sacerdote, ministrando às igrejas. Essa é a revelação de Jesus Cristo. Nós precisamos, ao ler Apocalipse 1, 2 e 3, ver Cristo como um rei, ou como um sumo sacerdote que está se passeando nas igrejas, que está ministrando nas igrejas, que está intercedendo pelas igrejas. É um aspecto de Cristo que nós não vamos encontrar mais no tempo da tribulação e no tempo da grande tribulação. Em Apocalipse 4 e 5, é apresentado para nós Cristo como o Cordeiro glorificado de Deus, reinando no trono. É o Cordeiro Rei. É essa maneira que nós vamos estudar, os capítulos 4 e 5, é o Cordeiro glorificado. Em Apocalipse 6 ao 18, ali é apresentado para nós uma revelação de Cristo como o Senhor e como o juiz, principalmente o juiz de toda a terra. É um aspecto, irmãos, que é um aspecto de Cristo, que ele vem para exercer a justiça. Ele é o juiz verdadeiro e justo.
Então, a partir do capítulo 6, nós vamos ver Cristo apenas nesse ângulo, como um juiz justo que vem exercer a justiça dele, a ira dele sobre essa terra. Então, esse é o aspecto da revelação de Cristo como um juiz. Por isso que nós não devemos julgar nada antes de tempo, né? Como Paulo fala em 1 Coríntios 4:4, até que venha, né, o Senhor e juiz, e ele vai julgar todas essas coisas, irmãos. Podemos ficar tranquilos que Deus, nada vai se escapar dele, irmãos. Até o mais mínimo detalhe vai ser julgado a partir do capítulo 6. E a partir do capítulo 19, nós vemos Cristo como um belo noivo, né? Como um noivo, irmãos, né? Como um rei dos reis, né? Reinando com a igreja. Essas são as revelações de Cristo, né? Louvado seja o Senhor. Então, essa revelação de Jesus Cristo, né? Que Deus lhe deu. Essa palavra que Deus lhe deu para mostrar, significa, em primeira mão, que aqui nos é mostrada uma ordem no universo. Deus, ele é maior que todos, né? 2 Coríntios 5, versículo 18. Vou ler aqui um versículo para os irmãos. 2 Coríntios 5, 18 fala: ora, tudo provém de Deus, né? É como se fosse a fonte da revelação, né? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, esse aspecto eu vou explicar com mais detalhes, mas Deus, ele é maior que todos. Deus lhe deu a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, né? Jesus Cristo tem uma revelação que Deus lhe deu, né? Aqui nos é mostrado que Deus é maior de tudo, né? Deus, ele é a fonte, irmãos, da revelação da vida, de tudo. Então, embora o Senhor Jesus tenha ascendido aos céus, aqui a revelação é o seguinte: ele ainda mantém o seu lugar de servo, irmãos. Isso aqui é muito importante. Da mesma forma como Jesus ele era na terra, assim hoje ele é no céu, né? Não é porque ele agora ele está em glória, né, que ele está entronizado, glorificado, o Filho se recusa a permanecer em seu lugar, né? Então, quão diferente, irmãos, é o filho daquele querubim, né, que se rebelou, né, que é Lúcifer, né? Quão diferentes são, né? Então, irmãos, vamos ler alguns versículos, né, mostrando aqui a questão de Cristo como servo. Embora ele está entronizado, ele não perdeu essa característica dele. Ele é o rei servo. Essa é uma outra revelação. Então, Evangelho de João 5:19. Evangelho de João 5:19 fala assim: então lhe falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra. Veja só essa frase aqui, irmãos. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. A revelação é o Pai que mostra para o Filho. E o Filho mostra para a igreja, irmãos, para seus servos. Ele, o Cristo, o Filho, né, em Lucas, fala, irmãos, né, acho que no capítulo 12, né, que fala que os vencedores, né, aqueles que vão reinar com Cristo, Cristo, ele mesmo, ele vai vir no reino dos céus e ele vai servi-los, tá vendo? Cristo vai servir os vencedores. Eu não estou lembrado agora onde está essa passagem, eu sei que está em Lucas, né? Se algum irmão achar aí, pode também estar escrevendo ali. Mas, irmãos, esse é o aspecto de Cristo, né? Por isso que Deus lhe deu para mostrar. Deus quer mostrar a pessoa do Filho dele. Deus quer mostrar como seu Filho vai vencer o mal. Deus quer mostrar como ele vai se tornar rei, né? E essa revelação que Deus lhe deu para mostrar é para seus servos. Aí que está o ponto da revelação, né? Servos, assim são chamados, né, os seres humanos, né? Assim são chamados aqueles que servem a Deus. Como escravos, a palavra servos aqui é doulos, escravos, aqueles que não têm direito nenhum na vida deles, são escravos comprados por preço.
esse tipo de pessoas são pessoas especiais que Deus vai lhe revelar a palavra dele. Veja só, 1 Coríntios 6:20, são servos. Nem todos os que chamam Senhor, Senhor, são servos de Deus, irmãos. Mas veja só, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Aqui fala assim, porque fostes comprados por preço, um preço altíssimo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo, né, ele foi comprado por Deus. Então, como ele é comprado por Deus, quer dizer que meu corpo é de Deus, a minha vida é de Deus. E ele apenas nos permite usá-lo. Tá vendo, irmãos? Deus, ele comprou minha vida e ele me permite, né, eu, Diego, né, a minha alma aqui, né, meu espírito, ele me permite usar esse corpo, essa carcaça, que na verdade não é minha. Ela pertence ao Senhor porque ele pagou um alto preço. Então vai ter um determinado dia que eu vou ter que prestar conta de como eu me utilizei desse corpo que na verdade é emprestado, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para o filho, irmãos. Então esse corpo, por isso que nós temos essa visão de servos, nada é meu, esse corpo não é meu, minha vida não é minha, nada é meu, tudo é do meu Senhor. Tá vendo, irmãos? Esse tipo de pessoas, né? 1 Pedro 2,16 fala assim, ó, 1 Pedro 2,16, como livres que sois, tá vendo? Jesus pagou um preço para nos libertar, nós somos livres. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Os servos de Deus são as pessoas mais livres da face da terra, né? Nós servimos ao Senhor voluntariamente, porque o amor de Cristo nos liberta, mas ao amor de Cristo nós nos entregamos. Está vendo, irmãos? Vocês conseguem ver isso? O amor de Cristo nos liberta, mas é a esse amor que nós nos entregamos. Por isso somos seus servos. Somos servos de Deus, né? E como servos, né? Que é ser um servo de Deus? O que significa ser servo de Deus? É apenas alguém que serve a Deus, né? É alguém que serve a Deus e não mais serve ao pecado, né? As pessoas que servem ao Senhor são servos de Deus, e quem serve a Deus não serve mais ao pecado. Quando a gente serve ao pecado ou à nossa carne, ela nos priva da revelação de Cristo, irmãos. Deus está doido, Deus está louco por revelar mais da pessoa do seu filho, mas a carne, o pecado, nos torna prisioneiros e eles nos colocam um véu. Por isso que essa revelação, ela não fala aos seus santos, mas aqui fala aos seus servos. É algo mais profundo ainda. O Senhor não deixa os seus servos na escuridão, no império das trevas. Ele se revela sempre como luz, né? Como ele fez com Abraão, né? Lá em Gênesis 18, nós temos ali uma bela figura, Gênesis 18, versículo 17. Ali, veja só essa figura, irmãos. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Abraão é o pai da fé. Nós estamos aqui pela fé no Senhor Jesus, né? E Abraão aqui era um servo de Deus. De acordo com Salmo 105, versículo 42, Abraão é chamado de o servo de Deus, o amigo de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele não vai ocultar nada àquele que vai ser uma grande nação, aquele que vai reinar. Como nós somos fortes candidatos a reinar o mundo vindouro, Deus quer revelar a nós o que vai acontecer. Veja só, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? A Abraão não, né? A seu servo não, mas aos do mundo sim, né? Sodoma e Gomorra. Veja só, irmão, Deus destruiu, no contexto aqui, ele está falando da destruição de Sodoma e Gomorra, mas ele não revelou a Sodoma e Gomorra, né? Que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. Ele revelou a Abraão, o seu sacerdote, que ainda foi interceder por Sodoma e Gomorra,
né, para ver se tinha 40, 30, 20 justos, 10 justos. Bom, se houvesse 10 justos, né, essa cidade seria poupada, mas não havia nem isso. Então, irmãos, a revelação é para seus servos, os profetas. Deus está explicando o sentido de tudo que está acontecendo hoje e tudo que vai acontecer. Essa é a revelação de Apocalipse, irmãos. Deus quer falar para a gente o seguinte: olha, o mundo está como está, e eu vou mostrar aqui no Apocalipse. Eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo hoje, por que o mundo está como está hoje, o que significa as coisas que estão acontecendo hoje e como vai terminar. É isso que Deus quer explicar, e é isso que Deus estava falando com Abraão naquele tempo, naquela hora. Então, ele traz essa revelação, irmãos, para seus servos, não para os assustar, não para trazer medo, mas para os fortalecer, irmãos, né? Essa palavra para fortalecer seus servos, tipo, olha, Deus está no controle de todas as coisas, e esse livro de Apocalipse, irmãos, é para nos fortalecer na fé. Por isso que essa revelação é para ser dada aos seus servos. Então, na Bíblia, ser servo do Senhor significa ser amigo do Senhor e ser porta-voz do Senhor. Vocês vão encontrar isso no Salmo 105, versículo 42, Isaías 41, versículo 8, né? Isaías 41, 8 e Amós, capítulo 3, versículo 7. Na Bíblia, ser servo do Senhor é ser amigo de Deus e ser seu porta-voz, aquele que fala, anuncia, né, a palavra de Deus. Prosseguindo a leitura, né? Então, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Essa palavra em breve significa que não vai demorar, né? Em breve. Se eu falo para você, olha, eu vou lá no mercado, mas em breve eu vou voltar. Não é a mesma coisa que eu falo, olha, eu vou viajar para Brasília, né? Eu vou viajar para São Paulo, vou ficar muito tempo lá, eu nem sei se eu vou voltar. Né? Essa palavra, em breve, significa que eu vou lá e volto, em breve, eu não vou demorar. E essa palavra profética, né? À medida que a gente for estudar o livro de Apocalipse, vocês vão perceber que ela foi pensada para nós, da geração final. Vocês vão perceber isso, irmãos, à medida que a gente for lendo. Em breve significa que não vão demorar. As coisas que em breve devem acontecer. Devem acontecer significa que não está sujeito a qualquer tipo de mudança, né? Não tem aquela questão de orar, vamos orar para que isso não aconteça, para que Deus poupe o mundo, para que, irmãos, essa palavra devem acontecer significa que não está sujeito a nenhum tipo de mudança. Isso vai acontecer. Tudo que nós vamos ler aqui vai acontecer. Agora, se vai ser conosco, ou a gente já vai ser tomado daqui, isso vai depender da gente, né? Da nossa postura cristã, como cristãos, né? Nesse tempo final. Então, essa palavra deve acontecer, significa que vai acontecer comigo, né? E não apenas com o mundo. Tudo o que vai acontecer no Apocalipse vai acontecer comigo. Seja a questão do arrebatamento, né? Ou seja a questão da grande tribulação. Mas vai acontecer comigo. Não vamos ler coisas, irmãos, que vão acontecer, não é com o mundo apenas. Às vezes a gente lê o Apocalipse, vai acontecer com os outros, mas também vai acontecer comigo. Vai acontecer comigo se eu não me posicionar pelo Senhor como servo do Senhor e não como um servo do mundo, né? Alguém que serve ao mundo. Prosseguindo, as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo. Aqui vemos uma ordem da dispensação de Deus. Ele envia por intermédio de seu anjo. Anjos aqui são, né, nós já estudamos, né, são esses seres criados para servir a Cristo, né? Deus envia os seus anjos para executarem os seus projetos no livro de Apocalipse. Um exemplo disso está em Mateus 24, 31, quando Deus envia os anjos para reunir os seus escolhidos. Mateus 24, 31, fala assim, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão
os seus escolhidos dos 4 ventos de uma e de outra extremidade. Então, irmãos, anjos são enviados por Deus para reunir os escolhidos de Deus. Nós vamos estudar mais sobre esse significado, né? Essa profecia aí da grande tribulação. Prosseguindo aqui, fala, ele notificou a seu servo João. João, irmãos, o detalhe aqui, a nota é o seguinte, ele não é o autor do livro de Apocalipse, João é apenas o escritor, né? João, ele é o escritor do livro, o autor é Deus mesmo, né? O próprio Jesus, né? João é apenas um escritor. Notificou a seu servo João. Notificar a seu servo João significa que o Apocalipse ele é um livro limitado apenas para servos. Tá vendo, irmãos? Pessoas que vão participar desse estudo, vocês vão perceber, são aqueles que são servos, os servos mesmo. Apocalipse é um livro, irmãos, que interessa, biblicamente falando, veja só, ele notificou a seu servo João. Essa notificação desse estudo de hoje, um exemplo, né? Ele chegou para o seu servo, né? Aí eu leio-lhes, né? Estou vendo aqui, o seu servo Erasmo, né? Notifica a sua serva Luciana, seu servo Francisco. Irmãos, esse assunto interessa, biblicamente falando, irmãos, a servos. Aqui não fala, notificou a João, a seu profeta João, a seu apóstolo João. Aqui fala seu servo. Né? Esse assunto interessa, irmãos, é a servos. Pessoas que estão já servindo a Deus e querem saber como se preparar, como podem servir melhor ao Senhor. Então, esses vão ser notificados, irmãos, para a glória do Senhor. Prosseguindo no versículo 2, fala, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Atestar a palavra significa, João aqui, que ele está afirmando ter visto, né, ou estar dando testemunhos de alguma coisa. Aqui fala, o qual atestou, né, ele viu, ele dá testemunho, né, da palavra de Deus. Ou seja, aqui nós temos 2 pontos. Primeiro, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. 2 coisas importantes. Tão importante no tempo do fim, nesse tempo que nós vivemos, ter uma visão muito clara e governante dessas 2 coisas, tanto da palavra de Deus como do testemunho de Jesus. Nós precisamos ver, irmãos, que a palavra de Deus ela é muito importante porque é ela que gera o testemunho de Jesus. Sem a palavra de Deus, não tem como haver testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é a igreja. Né? Isso está no capítulo 1, versículo 9. Essa visão, né? Aquilo que fala de ter visto, afirmar ter visto, aquele que viu a palavra, irmãos, quem vê a palavra, é aquele que tem a visão. Quem tem a visão da palavra, é essa visão que faz de nós irmãos e companheiros. Né? Apocalipse 1:9. Quando nós temos a visão, nós passamos a ver uns aos outros como irmãos e companheiros. Essa visão faz-nos perseverantes na tribulação. Apocalipse 1, versículo 9. É essa visão da palavra e do testemunho de Jesus que ela é tão essencial, tão importante para esse tempo que nós vivemos, porque é essa visão que nos faz perseverantes na tribulação do presente. Se nós passamos tribulação hoje, significa que nós seremos poupados da tribulação vindoura. Todos vão passar pela tribulação. Isso está em Romanos 8. Vamos ver essa passagem, Romanos 8. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Né? Todos somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se, tá vendo, irmãos? Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, todos, né? Todos nós temos que passar por sofrimentos e tribulações. Então tá. Hoje, se nós vivermos, veja só o detalhe, irmãos, se vocês veem isso aqui, vocês vão ter muitas chances de ser vencedores.
quem vive hoje uma vida da igreja normal, né? Não aquela vida da igreja confortável, aquela vida da igreja boa, né? Aquela vida da igreja light, é a vida da igreja mesmo, né? De orar pelas pessoas, de pregar evangelho, né? De orar, de estudar a Bíblia, de apacentar irmãos, de ouvir pessoas, de se importar. Quem tem comunhão, sabe, vive na comunhão, quem segue a palavra profética, quem pratica a palavra de Deus, isso gera tribulação, né? Sofrimentos, perseguições. Então, esses já estão passando por uma tribulação, porque, irmãos, a palavra de Deus gera o testemunho de Jesus, e é essa visão que nos faz perseverantes. Não desista, irmãos. Então, conhecer o testemunho de Jesus é conhecer a pessoa de Jesus, seu caráter, seu amor, sua conduta, a expressão dele, o jeito dele ser, de fazer as coisas. E isto, veja só, irmãos, é apenas na igreja com todos os santos. Isso está em Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19. Conhecer Cristo, né, a profundidade, né, a largura, o comprimento, irmãos, todos os aspectos de Cristo é com todos os santos, e isso é na igreja. Por isso que a palavra de Deus gera o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é a igreja, a expressão, o corpo de Cristo, onde nós vemos, né, a expressão e o caráter e a beleza de Cristo. O que Cristo é representado na igreja. Nós temos essa responsabilidade conosco, irmãos, de, como embaixadores de Cristo, expressar Cristo, né? Então devemos conhecer não meramente os fatos, mas aquele mesmo que está vindo. Não é apenas conhecer fatos que vão acontecer, mas conhecer aquele que está vindo. Está vendo, irmãos? É isso que Apocalipse propõe. E prosseguindo, né, com o último versículo que nós estamos estudando hoje, é o versículo 3, fala assim: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Irmãos, em quantos livros da Bíblia você tem essa bem-aventurança? Aqui fala bem-aventurados. Quantos livros da Bíblia tem essa bem-aventurança? Aqueles que leem, ouvem e guardam. Vocês não vão encontrar essa bem-aventurança em nenhum livro da Bíblia, né? Por quê? Porque entender de fato o livro de Apocalipse, pelo fato de entender esse livro tão misterioso, isso traz muita felicidade, irmãos. Ele é um livro muito difícil, né? Eu mesmo, para trazer aqui o significado, né? Essa linha do Apocalipse, eu vou trazer a linha que nós adotamos na vida da igreja, né? A linha que vem de Guatmanim, né? Do irmão Lee, do irmão Dong, né? E a linha que os irmãos atualmente Pedro e Esdras, né, estão mais pregando. Porém, em algum momento ou outro, eu posso estar trazendo outras interpretações para vocês também conhecerem, né? Esse estudo, vocês não precisam concordar com ele 100%, né? Apenas ouvir, estudar, conferir, analisar, levar diante do Senhor. Mas, irmãos, conhecer esse livro traz muita felicidade. Aqui fala, bem-aventurado aqueles que leem o livro de Apocalipse. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: como podemos entender o livro de Apocalipse? Já que ele é tão difícil e tem tantas interpretações por ali sobre esse livro, tantas interpretações errôneas, absurdas, né? Então, primeiro, a revelação está no próprio versículo. Por que muitas pessoas não entendem Apocalipse? Porque elas não leem. A primeira maneira de ler o livro, de entender, é lendo esse livro, lendo. Por isso que eu estou nesse estudo sistemático, eu estou lendo com vocês, palavra por palavra, e extraindo aqui o sentido, né? É dessa maneira, irmãos, que nós vamos entender esse livro. Não é somente lendo, mas é lendo, orando. Quando eu leio e oro, eu tenho compreensão e revelação do assunto. Segundo ponto, como entender o livro de Apocalipse? É ouvindo de coração puro.
assim como nós agora estamos ouvindo, né, as palavras do Espírito falando conosco. À medida que eu leio esse livro, irmãos, eu preciso ouvir o Espírito falando comigo, ouvir. Preciso ler, preciso ouvir o Espírito. Em terceiro lugar, guardando. Guardar aqui significa dando valor. Seja anotando, ou de alguma outra maneira, seja gravando, seja ouvindo, ruminando. Esse guardar significa dar valor. Se você, no seu coração, você dá valor ao livro de Apocalipse, irmão, Deus ele vai te revelar tudinho, tudinho. Deus não está interessado em ocultar nada. Não pense que Deus é um Deus que ele quer se reservar algumas coisas para ele. Muitos interpretam Deuteronômio 29, tipo assim, eu não entendo algum assunto da Bíblia. Não, as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas. E com essa desculpa, irmãos, a gente relaxa, acomoda. Deus, ele quer revelar tudo, tudo, tudo. E se Deus permitir, ele vai revelar tudo para nós, né? Se nós guardarmos, se nós darmos valor. Sempre nós guardamos aquilo que nós damos valor. Se você olha na tua casa, no teu guarda-roupa, você guarda aquilo que você acha que tem valor. Então nós precisamos guardar e dar valor a esse livro de Apocalipse. Então, felizes, né? Quem são os felizes? Os que leem, são os que têm uma visão espiritual, os que têm audição espiritual e os que têm um coração espiritual. Essas pessoas são as pessoas mais felizes da terra. As pessoas, por que têm visão? Porque leem. Para ler, eu preciso de ver. Então, eu aplico isso à questão de visão espiritual. Felizes os que têm a visão da igreja, os que têm a visão do reino, os que têm a visão do filho varão. Irmãos, felizes os que têm essa visão. Né? Felizes os que têm audição espiritual. Não é todo mundo que consegue ouvir uma mensagem longa, irmãos. Nós estamos batalhando, às vezes, para fazer mensagens curtas, né? Porque o nosso ouvido, irmãos, né? É uma audição espiritual. Eu quero aqui, já estamos quase terminando, né? Agora é 8h50, acho que até às 9 já terminamos, mas vamos ver alguns versículos importantes em Provérbios 8:34. Provérbios 8:34. Ele fala assim, acharam aí? Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas. Está vendo, irmãos? Ele está às portas, ouvindo, esperando as sombreiras da minha entrada. Que versículo maravilhoso. Provérbios 15:31. Eu não vou explicar muito, já por causa do tempo. Só ler, né? Provérbios 15:31. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. Lucas 8:15. Lucas 8:15. Ele fala assim: ao que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Tiago 1:19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E a questão de coração espiritual, terceiro item, né? Irmãos, por que há muita depressão nesse tempo final? Porque as pessoas não estão tendo visão, não estão tendo audição e não estão tendo um coração espiritual. Para que coração? Porque é no coração onde nós guardamos o que ganhamos. Está vendo? Tudo que nós ganhamos, nós guardamos no coração. Guarda no coração as minhas palavras. Então, irmãos, convém observar que existe nesse livro de Apocalipse 7 bem-aventuranças. Se Deus permitir, nós vamos estudar cada uma delas. São 7 bem-aventuranças, né? E termino aqui falando, pois o tempo está próximo. Esse tempo está próximo se refere à segunda vinda de Cristo, né? E eu está falando aqui, olha, é tempo de nos preparar para a volta dele.
De que maneira? O livro de Apocalipse fala 3 pontos. No capítulo 3, versículo 11, conservando o que temos. Versículo 22, capítulo 22, versículo 7, atendendo a palavra. E capítulo 22, versículo 12, atendendo às nossas obras. Essas 3 coisas, né? Porque ali fala bem-aventurado, né? Eu falo venho sem demora. E aí fala essas 3 palavras: conservar o que já temos, atendendo à palavra e atendendo às nossas obras. É dessa maneira, então, que nós podemos nos preparar para a volta do Senhor, conservando o que nós já temos, né? Atendendo a palavra de Deus e também as nossas obras, como elas estão diante de Deus. Amém? Eu paro aqui, tá? Eu ainda tenho muitos assuntos dentro desse contexto, não tem como esgotar, né, todos os assuntos. Aí no próximo estudo nós vamos dar prosseguimento, né, entre os versículos, capítulo 1 do livro de Apocalipse, a partir então do versículo 4, né, até o versículo 8, se o Senhor permitir, tá bom, irmãos?